Meus caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, irmãos diletíssimos, filhos deste mesmo Deus que se fez homem e cuja grande solenidade celebramos ainda recentemente, bem-vindos a mais um programa de histórias para pensar e rezar. Temos uma grande solenidade na nossa Igreja. Depois de celebrarmos esta Natividade, lembramos aquela que deu à luz, aquela que invocamos sob o título de Maria, Mãe de Deus. Um título que não é propriamente recente, mas já a primeira oração mariana conhecida na história, a oração do Subtuum Praesidium. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, Santa Dei Genitrix, do original da oração em latim. Então, confiavam-se já os cristãos, logo desde os primeiros tempos, à intercessão daquela que é Maria, a Mãe de Deus. É assim que iniciamos o ano. É o Dia Universal da Paz, mas lembramos aquela que é a Rainha da Paz, aquela que é a Mãe de Deus, Nossa Senhora. Pois, nessa invocação de Nossa Senhora como Mãe de Deus, sabemos que foi fruto não só da devoção do povo, mas também da reflexão da Igreja. Tempos houve em que consideraram isso impossível. De fato, se formos a ver pela lógica humana, como é que uma mulher poderá ser mãe de Deus? Nestório, um heresiarca, e dizemos isso ao invés de um patriarca, um heresiarca cuja palavra já vem de heresia, então, digamos, pai de muitas inverdades. Nestório foi um heresiarca que parecia ter alguma lógica naquilo que dizia, ao dizer-nos que era uma insanidade considerar Maria como Mãe de Deus. Afinal, como é que uma criatura humana poderia ser a Mãe de Deus? Impossível. E ele inclusive chegava a dizer que isso reportava-nos aos tempos do paganismo, que o cristianismo já havia superado, no qual se acreditava num politeísmo, em muitos deuses, e às vezes em pais e mães de outros deuses, semideuses. Sabemos aquela confusão, por um lado parece uma riqueza, por outro lado parece assim uma criação humana tremenda, na qual os homens criavam de acordo com a sua sabedoria, com a sua imaginação, determinados mitos, determinadas histórias, nas quais assim queriam vislumbrar as coisas do além, as coisas inexplicáveis. E nasceram assim os mitos greco-romanos e toda aquela pleiade de deuses que nós inclusive conhecemos, estudamos ou já ouvimos falar. Pois, Nestório, então, vai dizer-nos que isso, em vez de nos aproximar de Cristo e do cristianismo, considerar Maria como mãe de um Deus reportava-nos antes ao paganismo. Pois houve um concílio, o concílio de Éfeso, e São Cirilo de Alexandria, então ali teve possibilidade de defender esse título que recordamos até hoje no dia 1 de janeiro, título que recordamos até hoje no nosso Catecismo da Igreja, título com o qual invocamos Nossa Senhora, talvez o maior de todos os títulos. Talvez não, é aquilo que nos ensina o Catecismo, Santa Maria, Mãe de Deus. E alguém me poderia perguntar, mas como? Como explicar então? De fato, quando o padre falou de Nestório e que ele dizia que então Nossa Senhora não poderia ser Mãe de Deus e dava as razões, ai meu Deus, eu quase acreditei nessa heresia, mas então como justificar que Nossa Senhora seja Mãe de Deus?
Pois, vou-lhe perguntar o seguinte. Uma mãe, ela é mãe de metade de um filho? Como se fosse possível a nós recortarmos o filho ao meio e dizer, olha, tu só és mãe de metade. Ora, Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas Ele é uma pessoa apenas, uma pessoa divina. Lembre-se que nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. 3 pessoas, mas não 3 deuses. É um só Deus. E esse é o mistério da Santíssima Trindade. Ora, a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é divina. Não podemos então recortá-lo ao meio e dizer que Nossa Senhora é mãe do homem Jesus Cristo, mas não é mãe do Deus Jesus Cristo. Nossa Senhora é mãe, pois claro, e é mãe de uma pessoa, pois então, é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Logo, Maria só pode ser ornada com o título de Mãe de Deus. Eis esse título, entre tantos, excelso, extraordinário, com que veneramos aquela que é a Mãe dos céus, a Mãe de Deus, a nossa Mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, ao considerarmos então este dia e ao associarmos este dia à paz universal, não nos esqueçamos que essa paz não nos vem do nada. Essa paz é, como dizia Santo Agostinho, a tranquilidade da ordem. Onde reina a ordem, reina a paz. Onde há desordem, ali provavelmente haverá divisão, haverá conflito. Ao meditarmos em Santa Maria, Mãe de Deus, vamos também meditar no que significa verdadeiramente a paz. Ora, um mundo ordenado conforme a Deus, um mundo que se vira para Deus, é com certeza um mundo onde reina a paz. Muitos até podem levantar a questão, mas não se fala tanto de guerra e não se associa tanta religião à guerra. Até há alguns que dizem, religião, para que serve a religião? A religião trouxe tanta morte, tanta guerra. Pois, ao falarmos da religião e da guerra, devemos pensar nas guerras mais mortíferas que já existiram, naquelas em que houve uma mortandade histórica como nunca visto. Foram guerras, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, promovida por regimes ateus, regimes que não acreditavam em Deus, ou regimes que eram capazes de manipular a religião a seu bel prazer e conforme os seus interesses. Regimes que mataram milhares e milhares e milhares e milhares de inocentes. Ora, o mundo ordenado conforme Deus, o mundo ordenado para Deus, é um mundo onde não reina o pecado. O pecado é um ato desordenado. Ora, ali onde há desordem, onde há divisão, com certeza que não vamos encontrar a paz. Um mundo ordenado conforme a Deus, um mundo no qual as pessoas colocam Deus acima de tudo e assim o amor também aos irmãos, o primeiro dos mandamentos da lei que foi confiada aos homens. Se assim fosse, talvez não houvesse tantos conflitos, tantas guerras, tanta divisão, tanto pecado. Não podemos senão terminar então com um pedido.
um pedido a Nossa Senhora, um pedido à Mãe de Deus, um pedido à Rainha da Paz. Mãe de Deus e Nossa Mãe, tu que assim fostes constituída do alto da cruz para Mãe de todos os homens, tu que tivestes essa maternidade divina e tu, a quem foram confiados todos os homens desta humanidade entretanto pecadora, desta humanidade onde há tanta divisão, tendes por um lado um Filho perfeitíssimo, por outro a cada um de nós na sua imperfeição, a cada um de nós pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Lembra a oração da Ave Maria que nós rezamos diariamente. Lembra esta humanidade pecadora, esta humanidade de tantas divisões, de tantos conflitos. Tivemos a solenidade da Sagrada Família. Ó minha Mãe, lembra aos homens o quanto a família é sagrada. Lembra aos homens o quanto essa pequena sociedade, composta por uma família, deve ser reflexo da paz que deve existir na grande família dos homens, na sociedade. Ó minha Mãe, abençoa todas as famílias, abençoa todos os lares, leva-lhes a paz, para que assim tantas crianças possam crescer no seio de um lar saudável, de um lar que vive em paz e assim serem reflexo e construção dessa mesma paz no mundo de hoje. Ó minha Mãe, Mãe de todas as crianças, lembra-te de todas aquelas que sofrem e gemem em situações de guerra, em situações de fome, em situações de desunião. Abençoa essas crianças, fortalece-as, fala-as crescer, alheias a tanta miséria do mundo. Ó minha Mãe, Mãe de Deus e Mãe Nossa, abençoa esta humanidade, abençoa todos os governantes, trazei-nos a paz. Quando nos voltaremos a encontrar? Pois, certamente será já num outro ano. Então eu quase que me atrevo a dizer até para o ano que vem, até daqui a pouco, até já, até ao próximo programa. Ficai, pois, em paz.